Depois de surgir esse casal, paramos até 7, depois vem Enos. A partir de Enos começa a se invocar o nome de Deus. Está na Bíblia, eu até trouxe a minha Bíblia, só que pronto, está aí na minha pasta. E depois vamos ter o Enoque. Enoque é aquele que foi arrebatado. Enoque foi levado. Nos livros apócrifos, diz que Enoque viveu 300 anos com os deuses. E na Bíblia está, o Enoque foi arrebatado. Isso é o quê? A nave espacial que aterrissou dentre os homens viu que Enoque era uma pessoa boa e ensinaram-lhe matemática, falava em línguas. Enoque conhecia muita coisa sobre os deuses e levaram Enoque com eles. O arrebatado, né? O arrebatado. Que seria o abduzido, né? Exato, Sim, foi abduzido. porque o Enoque também foi dado como um deus. Exatamente, então aquilo era uma abdução alienígena. E por outra, depois surge Enoque, que já são as raças diluvianas. Surge Noé, bem dizer. Noé, quando surge Noé não era um humano comum, não era um filho, era uma fusão de um Deus com um humano. Porque Noé não era normal, e a Bíblia descreve as características de Noé. Era completamente estranho. Então era uma fusão de um Anunnaki, com aquela capacidade para construir depois aquela arca, etc. São instruções além da inteligência humana daquela época. E depois vê o que acontece. Por que o dilúvio foi enviado? Para destruir, porque naquele tempo os filhos dos deuses desceram e envolveram-se com as filhas dos homens, não é? Envolveram-se e depois criou aí uma confusão, uma balbúrdia que mais tarde viriam chamar de Torre de Babel, aquela confusão toda. Então era para destruir os Neflins, os filhos dos deuses, os Anunnakis. Feitos com humanos. Exatamente, era para destruir essas aberrações todas. Você encontra isso em mitologia de todos os povos. Na Grécia você tem a titanomaquia, que é a guerra dos deuses com os humanos. Você vejam tudo isso lá, está tudo. E aqui nas tribos africanas também tem, eu vou tocar um pouco nesse assunto aí, no ponto de vista africano. Ok. Então, que é importante. Sim. Então foi justamente assim. Quanto à questão do povo preto, é o povo mais primitivo da Terra, isso é a pura verdade, e é justamente aqui em África que surgiu. E depois você tem os filhos de Cã, que são os Kemetes, não sei o quê, que Shekanta Diop depois vem falar, aqueles que toca diretamente a terra dos pretos, como torrados pelo sol, uma coisa assim. Depois vem vem aí o Cã, depois vem Cush e Put, que deu os Mizraim, que deram origem aos egípcios. Depois tens os líbios, etíopes, etc. Tem essas variações todas que ele vai apresentar na Bíblia a partir de Cã. Essa retrospectiva histórica, retrospectiva histórica e ufológica, aproveito aqui dizer, uma retrospectiva histórica e ufológica que foi aqui avançada pelo Dr. Crisólogo Fernandes, acaba descrevendo o início da humanidade, o início de uma raça, e que eu volto a fazer a mesma questão. Todas essas personagens que foram aqui avançadas eram personagens negras, de raça negra, ou já brancas? Ok, essas iniciais foram mesmo negras. Agora, como é que surge o branco? Se o preto é o terráqueo, então, pronto, como é que o branco vai surgir? O Ginga Kandima falava do Neandertal, né? Falava do Neandertal, que é uma evolução desse processo de humanização, mas não passou em África. E falava-se de uma imigração. O que acontece? Há alguma expedição que foi levada para a região do Polo Norte. Hoje em dia é encontrada a Groenlândia, a história da Antártida toda é centralizada na Groenlândia. Aí hoje em dia vocês podem ver países nórdicos, Finlândia, etc. A cultura do Natal, etc. Tudo concentrado aí. Então, nós vamos encontrar o homem neandertalense, que já é branco. E no processo de humanização, você vai encontrar o primeiro Homo sapiens em África, mas esse sapiens, Homo neandertal, não passou em África, é o homem da caverna. Em África, os pretos não tinham como viver numa caverna por causa do calor, porque a região é subtropical, então tinha que ser numa região polar. Está aí a questão das glaciações, etc. Então, esse homem branco, que surge do quê? De uma despigmentação, de uma evolução do próprio homem preto, é uma aprimoração do próprio homem preto, que, sobretudo, venha então a dar origem a outro ser que seria frágil sobreviver em África, ficava melhor então estar lá na região polar. Este não passou diretamente cá, mas o que subentende é o seguinte:
ainda os senhores solares ou os senhores ultrassolares, os senhores planetários, que são os colonizadores de planetas, quando desceram para cá, depois de ter feito aquela experiência, então queriam colonizar outras regiões da Terra. Então foram para uma região mais fria, ainda com uma espécie de Homo sapiens tirado em África, levado para aquele outro território, e que sobrevive àquelas condições, mas acaba perdendo as propriedades da eumelanina. Eumelanina, eu em biologia significa verdadeiras melaninas. Então vem a feomelanina, que pode ser marrom, amarelo e etc. O mesmo acontece com os povos que depois habitaram na região da Ásia. Então você vai estudar 4 tipos. Falamos de raça, mas são 4 tipos. Os europoides, você tem os africanos, os ameríndios, mais ou menos amarelos, erroneamente foram chamados de índios, e depois tens vermelhos, mais ou menos, amarelos, os árabes, né? Aí os árabes, depois vais ter os povos asiáticos e não sei o que mais. Então foi justamente assim que tudo isso aconteceu. Então o branco surge mesmo do povo preto. Por isso é que em questões genéticas, na cadeia de organização de genes, de informação genética dos brancos, você vai ver genes de pretos. Tu encontras lá, e numa fusão de um preto e um branco, você vai ter um mestiço, por exemplo. Então, as condições da expedição e a transladação ou a imigração de um território para o outro, em que as condições climatéricas já não eram justamente a mesma, desfavoreceu a resistência da melanina. Então, surgiu a feomelanina. Mas eu quero dizer o seguinte, que os brancos, né, ou então essa tipologia branca, já existia entre os extraterrestres. Em outras regiões, por exemplo, tinha os gasosos, aqueles extraterrestres que surgiam de planetas gasosos, não tem como ser preto num planeta gasoso. Então faz muito frio, eram brancos. Então esses fizeram a fusão com o preto. Podcast Fora da Caixa.